Olá, esta é a aula número 3 para os alunos do 7º ano do ensino fundamental. Nós vamos dar sequência ao caderno Trilhas das Aprendizagens, fazendo o exercício 4, que é entender o que é o conceito de múltiplos e divisores de números. Por enquanto vai ser uma parte mais teórica, só para vocês compreenderem a ideia. Depois nós vamos ver a parte mais prática, ou seja, a resolução de problemas que envolvam esses dois temas aí de múltiplos e divisores. Mas como o próprio nome diz, a palavra múltiplo significa o quê? Que é um resultado de uma multiplicação. E os divisores, o próprio nome diz, é o resultado de uma divisão. Então, nas características aqui, nós vamos primeiro compreender a ideia desses dois conceitos matemáticos e depois nós vamos exercitar essa ideia através de exercícios, não no caderno Trilhas, porque ele não supre essa necessidade. A maioria dos exercícios são mais teóricos, de conceito mesmo, matemático, e aí depois a gente vai trabalhar essa ideia em problemas mais práticos. Então a primeira parte da atividade 4 é o seguinte: nas fichas a seguir, escreva em cada um os 5 primeiros múltiplos, ou seja, o resultado da multiplicação, né, dos números indicados. Então ele deu um exemplo dos 5 primeiros múltiplos de 18. Então fez lá, 0 vezes 18 é igual a 0, ou seja, o 0 é múltiplo de todos, porque qualquer número que eu multiplico por 0 vai dar 0. 1 vezes 18 é igual a 18, 2 vezes 18 igual a 36 e 3 vezes 18 igual a 54, 4 vezes 18 igual a 72, certo? Então esses são os 5 primeiros múltiplos de 18, ou seja, todos eles foram, os números foram encontrados, foram resolvidos através do cálculo da multiplicação. O resultado aí dessa multiplicação, a gente pode falar que o 0, o 18, 36, 54 e 72 são múltiplos de 18. Então, bem tranquilo, né? Eu deixei indicado aqui que tem que fazer do 20, do 24, do 36 e do 40. Então, eu já deixei indicado o cálculo que você vai ter que fazer. O ideal é que você, pode fazer a multiplicação, algumas multiplicações, principalmente a do 20, né, não vai ter dificuldade de fazer, mas o ideal é que você faça somando também, que agiliza o processo, né? Então, você faz 0 vezes 20, dá 0. Aí, para 1 vezes 20, você faz 0 mais 20, dá o próximo. Vai somando 20, que aí fica mais fácil de você fazer. Então, você vai achar os 5 primeiros múltiplos de 20, de 24, de 36 e de 40, fazendo o mesmo processo que tem aí na ficha. Tudo bem? Bem tranquilo, bem fácil. E aí, achar os 5 primeiros múltiplos desses números. A próxima atividade aí é a gente, através daquela tabela que a gente vai fazer aí, né, dessas fichas, a gente vai preencher algumas questões envolvendo esta tabelinha aí. Então, olha lá, observe as fichas que você preencheu. Complete. A. De quais números o 0 é múltiplo? O que acontece? Só daqueles 5 números, qual o resultado que aparece o 0 como resposta, certo? Então, aí você vai colocar os números. Por exemplo, se aparecendo 18, você coloca, aparecendo 20, você coloca e assim vai, certo? De quais ou qual, né, número o 18 é múltiplo, ou seja, nos resultados das multiplicações das fichas, certo? Que é os números que estão lá em cima, né, 18, 20, 24, 36 e 40, qual das fichas aparece o 18 como múltiplo, certo? Só vai olhar os resultados, lembrando que o múltiplo é o resultado da multiplicação. Aqui, o C, o 36, de qual ou quais, né, números o 36 é múltiplo. Então você vai olhar nos resultados qual das fichas, a primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta, que aparece o 36 como resposta, certo? Do 36 tem mais que uma, do 18 você vai encontrar um número, né? Do 36 você vai conseguir encontrar mais resultados da multiplicação. De quais números o 40 é múltiplo?
tá? Então, olhando os resultados lá, qual que aparece o 40 daqueles 5 números como resultado da multiplicação. E de quais números o 72 é múltiplo. Olhando o resultado, qual que aparece 72 como resultado da multiplicação, certo? Então, só observar aquele caso lá e você vai conseguir fazer. Aí o exercício 3, já preparando, porque a multiplicação e divisão, elas conversam, né? São operações contrárias, já pegando essa ideia dos múltiplos para achar a ideia dos divisores também. Então, quando a gente fala dos divisores, um número é divisor do outro quando eu consigo dividir ele por um determinado valor, tá? Então ele montou mais ou menos a tabelinha dos múltiplos dos resultados aí possíveis para multiplicação e embaixo fazendo a divisão. Então vou explicar do 18, já vou deixar indicado aí para vocês qual cálculo que vocês terão que fazer nas outras fichas. Provavelmente vai passar um pouquinho do espaço, quem tem o material físico aí, vai passar um pouco do espaço aí, mas não tem problema, vai fazendo aí do jeito que vocês conseguirem fazer, o que tem pouco espaço para responder esse exercício. Então tá lá, o 18. Como que eu escrevo 18? Tem várias possibilidades. Posso fazer 18 vezes 1, que é igual a 18, 2 vezes 9, que também dá 18, e 3 vezes o 6 também dá 18. Então, por exemplo, se eu fosse responder 18 é múltiplo de quais números? Do 1, do 2, do 3, do 6, do 9 e do 18. São todos resultados da multiplicação que deu 18 aí, tudo bem? E aí, com essa ideia, a gente vai tentar achar os divisores. Ou seja, eu posso dividir 18 por quais números? Então, ele já montou lá embaixo. Ó, 18 dividido por 1 é igual a 18. Por quê? 1 vezes 18 está lá na parte de cima, né? 1 vezes 18 é igual a 18. 18 dividido por 2 é igual a 9, né? Por quê? Porque 2 vezes 9 dá 18. 18 dividido por 3 é igual a 6. Por quê? 6 vezes 3 está na parte de cima, é igual a 18. 18 dividido por 6 é igual a 3, porque 6 vezes 3 é igual a 18. 18 dividido por 9 é igual a 2, porque 9 vezes 2 dá 18. E 18 dividido por 18 é igual a 1, porque 18 vezes 1 é igual a 18. Então, repara que todas as respostas estão na parte de cima. Você só vai organizar essas situações para ver a relação entre os múltiplos e os divisores, tá? Que tem esta relação, obviamente, porque são operações inversas, né? Opostas, então aí a gente consegue achar essa relação entre elas, tá? Então tem que fazer a mesma coisa com 20, com 24, 36, 40. E eu já deixei indicado aqui, ó, quais operações que você vai ter que fazer, tá vendo? Aí você vai colocando a resposta pelo que tem na parte de cima da ficha, tá vendo? Ó, 20 dividido por 1, por 2, por 3, por 4. Coloquei em ordem crescente, que aí fica mais fácil da gente se organizar para não perder nenhum número, né? A mesma coisa com o 24, ó, repara que o 24 passei um pouquinho, porque são 8 números ali, né, que são múltiplos de 24, então dá um pouquinho mais de trabalho aí para organizar. Aqui no caso do 36 a mesma coisa, repara que do 36 eu coloquei o 6 uma vez só, apesar de aparecer 6 vezes 6 igual a 36, né? Então eu coloquei uma vez só, porque não precisa colocar duas vezes que vai dar a mesma resposta, né? Então todos esses daí são múltiplos de 36, resultado da multiplicação por 36. Obviamente dá para dividir também, né? E os de 40 também, a mesma coisa. Aí você vai colocando a resposta do lado lá, lembrando que nem precisa fazer conta, é só observar qual é o par ali que você consegue enxergar das multiplicações e coloca a resposta do lado, mais ou menos que tem na ficha do 18, certo? E o último caso aí, para a gente finalizar essa ideia e compreender o conceito dos divisores, ele pede para fazer o seguinte no exercício 4. Observe as divisões que você registrou e complete. Os divisores de 18 são, ou seja, os números que eu consegui dividir por 18, certo? Tem lá todos os valores, que são os mesmos que são do resultado da multiplicação, correto? Os divisores de 20, ou seja, quais números que eu consegui dividir por 20? Está lá na ficha que eu já deixei indicado. Os divisores de 24, ou seja, quais números que eu consigo, 24 que eu consigo dividir, né? Os divisores de 36
e os divisores de 40. Então, naquela ficha lá, eu já montei todos os números, certo? Você só vai organizar. Eu aconselho colocar em uma ordem crescente, que aí fica mais fácil de você observar quais são os números que são divisores. Então, para fechar o assunto, o que é os divisores de 18? São os números que eu consegui dividir por 18 por esse número, que pensando sempre numa divisão exata, né? Porque dependendo do número eu posso fazer uma divisão não exata, ou seja, com número com casas decimais. Nesse caso a gente vai pensar sempre nas divisões com números exatos, tá? Então, quais números o 18 eu consigo dividir, tudo bem? Então organiza aí, na ordem já estão todos os números lá. E o último exercício, com o tema de divisores e múltiplos, a gente vai preencher o último exercício com verdadeiro e falso. Então, de acordo com a ideia que vocês entenderam, eu vou tentando explicar, traduzir para vocês a linguagem matemática numa linguagem popular, para vocês poderem compreender a ideia. Então, tem que preencher com verdadeiro e falso, V e E, tá? 12 é múltiplo de 2, 3 e 6? Então, a pergunta é 2, certo? 2 vezes um número dá o 12, certo? Porque se der 2 vezes um número dá 12, ele é múltiplo, certo? 3 vezes um número dá 12, se der, ele é múltiplo. E 6 vezes um número dá 12. Se a gente conseguir responder para os três números as afirmativas, responder corretamente, então eu coloco o verdadeiro. Se tiver um deles que eu não consigo achar a multiplicação que vai dar 12, eu coloco falso, tudo bem? Por 20. 20 é múltiplo de 2, ou seja, existe um número que eu multiplico por 2 e dá 20? Existe um número que eu multiplico por 5 e que dá 20? Existe um número que eu multiplico por 10 e que dá 20? Se for afirmativas para todos, coloca verdadeiro, senão põe falso. 24 é múltiplo de 2, ou seja, 2 vezes um número dá 24, 3 vezes um número dá 24, e o último, ele colocou que esses dois primeiros são afirmativas, são verdadeiras, né? Na situação aí. E ele falou que mais não de 6. Você pode também, nesse caso dos números menores aí, é bom dar uma olhada nas regras, né, de divisibilidade também, que ajuda. Por exemplo, 24 é par, dá para dividir por 2. Como que eu sei que o número dá para dividir por 3, tá? E quando que eu sei que o número dá para dividir por 6. Mas no caso da tabuada do 6, você pode olhar também e ver se o 24 está na tabuada do 6, tá? Que aí ajuda os outros, não vai encontrar, mas o do 3 você consegue encontrar também. Se tiver lá, aí ele é múltiplo, é resultado da multiplicação, certo? No caso do 12, 12 é múltiplo de 24, ou seja, existe um número que eu multiplico por 12 e que vai dar 24, tá? O E, exercício E. 28 é múltiplo de 2, de 7 e de 14. O 2 a gente consegue ver só verificando o número, se é par ou não, a gente sabe se é múltiplo, dá para dividir, não é? E aí o do 7 você pode olhar também na tabuada do 7, ver se tem 28 lá para responder se é múltiplo ou não. E o do 14, teoricamente a gente consegue fazer de cabeça aí, né? Ver se eu faço 14 vezes um número que dá o 28. Se eu conseguir responder todas as afirmativas corretamente, eu coloco verdadeiro. Se não, põe falso, tá? O F, 2, 3 e 7 são divisores. Agora está perguntando o quê? Se eu pegar o 42, eu consigo dividir por 2, por 3 e por 7? Bom, por 2 conseguimos fazer observando se é par ou ímpar. Por 3, a soma dos algarismos, né? Se der um número que está na tabuada do 3, a gente sabe, né? 4 mais 2 dá quanto? Olha lá se está na tabuada. E por 7, a gente consegue ver na tabuada também, né? Se tiver 7 vezes um número que dá 42, então dá para dividir. Então é divisor também, certo? A G, 2 e 7 são divisores de 45?
Então, o 2 verifica se o número é par ou não, no caso 45, e por 7, como é um número pequeno aí, dá para a gente verificar também na tabuada se existe 7 vezes algum número que dá 45, se existir você coloca verdadeiro, se não, coloca falso, e verifica também o do 2, né, que o 2 a gente precisa verificar se o número é par, aí dá para dividir, senão não dá, né? O H, 2, 3 e 7 e seus produtos, ele pegou os números e multiplicou aí, né? 2 vezes 3 dá 6, 7 vezes 2 dá 14, 7 vezes 3 dá 21, tá? Então, assim, os produtos é a multiplicação, para quem não está familiarizado com a linguagem matemática. São divisores de 84? Bom, por 2 e por 3 a gente já estudou a parte, caso for o contrário. Tem até uma pesquisa para vocês fazerem aí, no caso quem está nas aulas remotas, sobre essas regras de divisibilidade. Então é só dar uma lembrada aí nas anotações, você vai conseguir. Agora no caso do 7 eu não coloquei porque a regra de divisibilidade do 7 é bem complicadinha de fazer, é mais fácil pegar um número e dividir e ver se verifica. Mas se você conseguir dividir por 2, por 3, por 2 é par, né? Por 3, a soma dos algarismos tem que dar um número que está lá na tabuada do 3, é um número múltiplo de 3, e por 7 você pega e faz a divisão no canto, né? Faz lá 84 dividido por 7 e vê se dá. Se você conseguir afirmar que o 2, o 3 e o 7 tem a gente consegue dividir, o 84 consegue dividir por esses números, obviamente pela multiplicação desses números vai dar a mesma coisa, tá? Então conseguindo responder afirmativas para os 3 primeiros, a multiplicação, tranquilo, esse eu acho que é um pouquinho mais difícil de fazer. O I, 10 é múltiplo de 2, ou seja, 2 vezes um número dá 10, certo? E 2 é divisor de 10, ou seja, eu pegar o 10 eu consigo dividir por 2, certo? Então aí vê os exercícios, se é verdadeiro ou falso, tem que ver todas as afirmativas para ver se tiver tudo correto, se coloca verdadeiro, se não tiver, coloca falso. A maioria dos exercícios aí, com exceção do C, todas afirmativas, né? Você tem que confirmar a informação que está. Se você não conseguir confirmar, é falso. Se conseguiu confirmar todas as afirmações, é verdadeiro, tá bom? Dúvidas? Só perguntar, já sabe os caminhos a seguir. Aí esta é a proposta da atividade de hoje, caderno Trilhas da Aprendizagem, tá bom? Um abraço a todos, até!